Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo. Santidade é para todos nós, para mim, para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos aqui, eu, Mark Júnior, para mais um episódio do Santos do Fundão. E eu estou aqui hoje com... Fernanda. Rodrigo. Fernanda e Rodrigo, muito bem, gente. Hoje, nosso episódio, né, nós vamos dar continuidade a um episódio aí, nós já fizemos alguns sobre aparições de Nossa Senhora, né, ou seja, o vidente que se tornou santo ou beato, né, e está conectado, ligado aí a alguma aparição de Nossa Senhora. Então, esse episódio também está nesse contexto, né, nesses episódios especiais aí para falar um pouquinho das aparições. E hoje o episódio, né, para gastar todo o nosso arsenal de espanhol, vai ser sobre San Juan Diego. Muito bem. Eu já gastei O arsenal de espanhol da Fê, né? Você tá falando, né, Marcos? Com certeza, né? Eu já gastei todo o meu espanhol falando o nome dele, entendeu? Eu já gastei só em falar espanhol. Fê, tem que falar com espaços, tem que falar devagar, tá bom? Despacito. Muito bem, gente. Então hoje nós vamos falar sobre San Juan Diego, que foi o vidente da aparição de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Então, para a gente começar aqui a nossa partilha, vamos à biografia. San Juan Diego era um índio que nasceu em 1474, próximo à atual cidade do México. Ele foi batizado aos 50 anos e desde então começou a seguir a sua fé e os ensinamentos da Igreja Católica. Era um homem dedicado, religioso e que sempre se retirava para as orações contemplativas e as penitências. Foi ele o escolhido por ser o mediador entre Nossa Senhora e o povo indígena. O pedido da Virgem de Guadalupe era a construção de uma igreja. San Juan Diego faleceu no dia 30 de maio de 1548, de morte natural. Foi beatificado em 1990 pelo Papa São João Paulo II e canonizado em 2002, tornando-se o primeiro santo católico indígena americano. Muito bem, gente. Muito bom. E antes da gente começar nossa partida, só um comentário rápido, né? Nós aqui estamos ainda, né, gravando remotamente. A gente espera muito poder retornar presencial. Acho que estamos muito próximos disso, né? Então pode ser que você escute aí algum ruído, algum pequeno barulhinho aí por conta da gravação aqui, né? Infelizmente acaba acontecendo, mas espero que não atrapalhe a sua experiência em ouvir um pouco mais sobre a história de Juan Diego. Então, gente, vamos começar a partilhar um pouquinho aí. O que vocês... A gente pode começar falando um pouquinho então dele, né? Do santo, São Juan Diego, e na sequência a gente fala um pouco também sobre Nossa Senhora de Guadalupe, as curiosidades aí o que está em torno dessa devoção, né? De Nossa Senhora. Como foi conhecer um pouco a história de Juan Diego? Legal, né, Marcos? Vou começar aqui, tá, Fê? Depois passo pra você. Ok, sem problema. O que mais me marcou, assim, que eu conhecia já a história da imagem, né, de Nossa Guadalupe, a devoção, o fato dela ser a padroeira da América Latina, né, mas a história de São Juan de realmente era uma história que eu não conhecia, né, e eu fiquei bem impressionado, né, pensando nos tempos que ele vivia ali, né, ele era, né, um índio, né, ele vivia na sociedade ali asteca, né, na região do México, e ele via toda a tradição e cultura daquele povo, né? E ver que a sua conversão, né, depois de um certo tempo, ele já era casado, né? E ver tudo que essa conversão gerou, né?
depois da aparição de Maria, todas as mudanças que a sua conversão gerou, através de toda a sua simplicidade, tudo que aconteceu na América Latina depois com a devoção de Nossa Senhora de Guadalupe, é algo que realmente me chamou muita atenção de como Deus, né, e também Nossa Senhora utiliza, né, daqueles que a gente às vezes menos, talvez, daria valor e importância, né, e eles dão esse valor, dão essa importância, e deixa o mundo confuso, né, que acha que vai usar os mais fortes, eles usam os mais fracos mesmo, né. Sim, inclusive isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque quando antes eu não vou falar de Nossa Senhora de Guadalupe agora, mas só sobre essa missão, né, porque quando ela aparece para ele, a missão que ela pede para ele é que ele vá até o bispo pedindo que se construa uma igreja dedicada a ela, né? E aí, olha que interessante, assim, né, eu olhando. Porque, assim, a primeira coisa que eu pensei foi, por que ela não apareceu direto pro bispo, né? Por que Nossa Senhora não foi direto lá na fonte e falou assim, ô, seu bispo, é o seguinte, constrói lá a igreja. Seu pedido é pra ele, né, Marcos? Cara, então, assim, seria muito mais, sei lá, fácil, né? Sei lá, vou dizer assim, vou usar esse termo. Mas, em contrapartida, eu não sei se teria a mesma autoridade, digamos assim, porque assim, o bispo já sendo, né, uma autoridade da igreja e tal, todo mundo ia falar, pô, mas será? Ele já tá ali, não é? Não sei. Aí ela, pra enganar os fortes, os sábios, pega um índio, né, alguém recém-convertido. Ele era um índio asteca, né? Eu não me atrevo a falar o nome dele enquanto indígena, vou deixar pra Fê fazer isso. Nem eu consigo. Não, é um barato, gente, porque o nome dele, deixa eu pegar aqui, vai, eu até anotei esse nome, porque Eu também. Eu acho que pode ficar um desafio pro pessoal que tá ouvindo, Marx, depois que a gente postar lá, gravar um vídeo pra gente postar letrando o nome dele. Quatlatorhuac. É algo nessa linha, gente. É algo nessa linha. Confia. Que significa aquele que fala como águia. Então, prefiro aí, assim, viu, Fê? Eu gosto mais. Então, você que está nos ouvindo aí, pesquisa aí, ó, o nome de San Juan Diego, grava um videozinho, manda pra gente lá no Instagram que a gente vai repostar você falando aí esse nome e, ó, tem que falar certinho. Eu não quero passar mico sozinha, não. Então, e ele, o indígena, né, que foi convertido a partir da chegada ali dos franciscanos, né, no México, eles começaram a evangelizar. E o México, né, a gente conhece aí pela história, né, que o povo azteca, né, tinha toda a cultura religiosa deles, né, os deuses aztecas, toda a cultura ali. E querendo ou não, Juan Diego estava ali e só para contextualizar, gente, o nome, né, Juan Diego, foi o nome dado, né, que é o nome cristão dele, ou seja, depois do batismo, ele foi escolhido esse nome para ele, né, porque ele até então tinha só o nome indígena, né. E é interessante ver que eu fico misturando, né, entre a aparição e a vida dele, porque como Nossa Senhora queria, assim, Deus ele quer salvar o maior número de almas, né, então Deus queria que esse povo se convertesse, né, então olha o tamanho ali da população asteca, né, do México como um todo ali, estava flutuando outros deuses e Deus queria converter esse povo, né, e aí usou, Nossa Senhora, né, usou de um pequenino ali, um índio, para converter muitas almas, né, e levá-las para o céu. Sim, e é importante ressaltar, né, que o San Juan, ele era um leigo, né, ele não era padre nem nada também, né, naquela época. Ele se casou com Maria Lúcia, que também ela se converteu para o catolicismo, só que Maria Lúcia, ela viveu pouco tempo. E quando eles estavam casados, eles viveram a castidade, então eles viveram como irmãos, porque eles tinham essa ciência, essa importância de viver uma vida pura, de viver essa vida mais voltada para Deus, porque era algo que agradava a Deus e que eles conseguiriam, né, em busca do céu, alcançar o céu dessa forma. E aí, quando a sua esposa morreu, ele começou a morar perto do tio dele, né, e ele ficou por muito tempo com esse tio dele. E acho que aí já vale comentar. Eu tinha lido de fato que eles não tiveram filhos, né? Mas eu não sabia que foi por esse motivo, né? Que eles optaram aí pelo casamento josefino. E eles ficaram... Ela morreu... Tipo, falam que eles
se casaram mais ou menos por volta de 1526, né? E ele foi batizado em 1524. Se eu não me engano, ela morreu tipo... Ela morreu em 1529, pelo que eu li. 29, né? 3 anos depois. Então eles ficaram 3 anos casados. Sim. Uma das curiosidades aí, né, que chama a atenção, né? Você até comentou que ele foi morar com o tio dele depois da morte dela. Mas antes disso, né, ele morando com ela na aldeia lá que ele morava, na cidadezinha, lá o vilarejo na época, né, que era próxima do que seria a cidade do México hoje, né, ele ia pra missa todo domingo caminhando, né, ele saía na madrugada para poder chegar, porque, se eu não me engano, eram 21 quilômetros. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Era 20 quilômetros pra ir por trecho, e pra né? voltar, E pra né? voltar. Exatamente. Então Tanto é que ele era conhecido como... Né, uma maratona. Ele era conhecido como o peregrino. Exatamente. Porque ele peregrinava mesmo para ir para Santa Missa. Sim. E aí depois que a esposa faleceu e ele foi morar com o tio, aí ficou tranquilo, né? Ele ficou bem suave, porque passou a ser uns 14 quilômetros Só isso, por exatamente. Trecho, né? Então ficou tranquilo. Quase nada. Você pensa, né, gente? Olha o desejo, né, cara? Olha a vontade, né, da pessoa participar da Santa Missa, né? Não tinha tempo ruim, literalmente, né? Não tinha distância, nada. Se converteu de verdade, né? Não tinha desculpinha, não. Pô, tem que andar 21 km, vamos andar 21 km. Tem que andar 14 km, vamos andar 14 km. Né? Então, o fato dele morar com o tio e cair para 14 quilômetros a distância não ajudou muito, porque aí ele passou aí sábado e domingo. Ele ia sábado. Compensava, né? Compensava a distância, né? No net ali ficou maior, né? E tem um ponto que eu queria falar de cara, assim, que é sobre a importância dos franciscanos, né? Ali na conversão, né? Na evangelização no México. E trazendo isso para o Brasil, né, que tivemos aqui na mesma época os jesuítas, né, que fizeram um trabalho muito, muito parecido de evangelização e conversão. E às vezes a gente ouve as histórias, né, os jesuítas ou os casos franciscanos do México não conviviam bem com os índios, mas é muito pelo contrário, né, graças a essa conversão, graças a essa pregação do cristianismo, né, do catolicismo, né, quantas vidas não foram salvas. Eu não sei se você que está ouvindo aqui o podcast já teve a oportunidade de ir no México, né, e ver os templos que existem lá, né? E lá existem muitos templos de sacrifícios, né, onde sacrificavam mulheres, sacrificavam crianças, porque essa era a cultura do povo daquela época, né, do povo asteca. Então, quando os franciscanos no México ali e os jesuítas aqui no Brasil converte essas pessoas, esse tipo de ritual vai acabando, né? Porque elas vão se convertendo para a verdadeira fé, né? Que é a fé em Cristo, né? Então acho que isso é importante também a gente conhecer para saber defender, né? Quando alguém fala alguma coisa desse tipo, né? E na verdade no fundo não entende qual foi o papel dos jesuítas aqui no Brasil ou dos franciscanos lá no México. E aí essa história linda aqui de São Juan mostra um pouquinho disso também, né? E foi tão importante a conversão na vida dele, né? Que depois ele era visto como uma referência mesmo, de uma vida discreta, de uma vida silenciosa, de serviço a Deus. E é engraçado que ele morreu assim, as pessoas falavam, os filhos pediam a bênção para os pais, e os pais falavam, que você seja igual a Juan Diego. E aí os pais começavam a desejar isso para os seus filhos também, né? Que os filhos seguissem aquela espiritualidade que o Juan Diego ele passou, que ele transmitiu na vida dele. Por falar em oportunidade de ir no México, né, Rodrigo, que você citou, nós temos aqui alguém que foi no México e vai poder em algum momento partilhar um pouquinho do que viu lá, né, Fê? Por favor, né? Não sei agora, mas se prepara aí para em algum momento. Foi pra Guadalupe, Fê? Foi pra... Aí tem que contar mesmo. Acho que tem que eu fui pro México, mas eu fui pra parte que tem os templos, né? Eu não consegui ir lá pra Guadalupe, então... Eu fui. Eu acho que a participação especial da Fê aqui hoje, porque se foi lá, a nossa diretora, a nossa social media vai ter que participar do episódio. Na verdade, eu soube, Marques, que assim, a gente ia falar sobre
todas as aparições de Maria, porque a Fê foi em todos os templos possíveis. Nossa, quem me dera. Quem sabe um dia. Quero. Ela foi só nos reconhecidos. O próximo vai ser entendeu? de Fátima. É isso, Fê. Legal. Aí já fica pra gravar já. É isso aí. E aí, retomando aqui a história dele, né? Assim, a gente pesquisando sobre a vida dele, a gente não encontra tantos detalhes, né? Por exemplo, de como foi essa infância e tal, porque eu particularmente não consegui ler nenhuma biografia completa dele, então tudo Não, compartilhado. só fala que ele nasceu numa família bem pobre, né? Porque naquela época os astecas eles eram divididos em Castas, classes. né? Ele era castas. da E ele casta era mais baixa, a mais baixa, a casta Exato. mais baixa, Era tanto quase é que como ele escravo, né? agricultor, artesão, sabe? A casta dessas profissões assim, comerciantes e tal. Inclusive, eu li que realmente ele não era escravo, mas a casta dele era mais baixa, que comumente eram dali que saíam os escravos, né? Mas ele, Sim. no caso, era livre, né? Não era escravo. E aí, então, Sim. ele foi convertido, né, pelos franciscanos, foi batizado, começou a viver... Com 50 anos, né? A gente já falou isso? Exatamente. Não sei. Não falou não. Foi bem... Mas 50 anos foi Nunca bem é tarde, maduro, né? Bem maduro. Nunca é tarde, exatamente. Nunca é tarde. E aí ele se converteu, começou a viver, né, entender ali o que é essa eternidade, né? Viver para buscar a eternidade, a vida lá em Deus, e aí, casado, seguindo ali o dia a dia, Nossa Senhora, então, apareceu para ele para dar uma missão, né? Vocês querem comentar um pouquinho de como foi essa primeira aparição e a partir dali? Eu deixo pra Fê contar a história, eu acho, da aparição aí. Deixa. Meu Deus. É importante falar que quando Nossa Senhora apareceu para ele, ele já era viúvo, né? Então ele não estava mais casado. E aí, em uma dessas peregrinações dele para a igreja, ele ouviu Nossa Senhora chamando ele, mas de uma forma bem carinhosa, como se ela já conhecesse ele há muito tempo, né? Já conhece, né? Enfim. Mas de uma forma assim, Juanzito, né? Juanito, meu filhinho e tal, meu mais jovem filho. E aí ela fala um texto bem bonito, eu leio? Querem que eu leia ou não precisa? Por favor, pode ler. Quero que tu, o mais pequeno dos meus filhos, saiba que eu sou a sempre Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus, aquele que cria todas as coisas, dá vida e é Senhor do céu e da terra. Eu sou também a vossa mãe, cheia de misericórdia, e por isso desejo vivamente que aqui me seja construído um templo, para que nele possa mostrar o meu amor e a minha compaixão, dar-te ajuda e defesa a ti, aos habitantes desse lugar, a todos os meus devotos que invocam e têm confiança em mim. Neste lugar, quero ouvir os seus lamentos, vir ao encontro de todas as suas misérias, sofrimentos e dores. Agora, para realizar quanto deseja a minha benignidade, deves ir à casa do prelado do México para lhe dizer que sou eu que te envio. Manifestar-lhe-ás o meu desejo de ter aqui um templo esplanado. Preste atenção para lhe dizer tudo quanto viste e ouviste. Prometo-te a minha proteção, e far-te-ei feliz e dar-te-ei uma grande recompensa por este dever difícil que te confio. Agora que conheces a minha vontade, meu filho tão pequenino, vai e põe nisso toda a tua diligência. Então, né, ela aparece para ele, dá a missão, que é construir um templo naquele lugar da visualização, e pede que ele vá, né, até o bispo e conte isso e fale do desejo de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora promete que vai estar com ele e que ele vai ter a recompensa dele, né? E que ela vai estar ali por ele. É bacana, para ir completando, né, a história, que, pelo que eu vi aqui, né, ela meio que marca com ele um outro dia, né? Teria uma segunda aparição agendada, tava no Outlook lá. E aí
ele tinha, né, que ir lá falar com o bispo e tal, e obviamente quando ele falou com o bispo, de primeiro o bispo falou, você tá viajando, cara, para com isso, não tem nada a ver. Sim. Eu quero uma prova, eu quero alguma coisa que de fato você me mostre que isso é verdade, porque falar que viu Maria, todo mundo fala aí a cada meia hora, né? Eu quero ver. Mas como eu vou saber se ele não tá inventando, né? Exatamente. E aí eu acho que entra duas coisas, né, que para mim são importantes aqui nessa parte, né? Primeiro, me colocar no lugar ali, né? Se alguém chegasse para mim, eu como um bispo, né? Que estou colocado ali para evangelizar todo mundo. Aí vem alguém e fala para mim que Maria apareceu para ele, né? Então, às vezes, a primeira coisa que a gente faz é julgar, né? O bispo fala, o cara não acreditou, né? Não sei o quê. Né? Então, a primeira coisa que eu penso é exatamente isso, né? O fato da gente poder rezar por aqueles que estão na nossa liderança dentro da igreja, porque eles podem fazer muitas coisas boas, né? E fazem, né? Mas às vezes vai ter uma coisa ou outra que ainda eles vão precisar, né? Como todo ser humano, né? De uma conversão do seu coração, né? De um momento de fé maior. Às vezes a gente vai pegar dentro das nossas paróquias ou dentro das nossas dioceses padres e bispos muito bons e que por alguma razão cometem falhas e porque são seres humanos, né? Então, ao invés da gente julgar, né, ao invés da gente criticar, né, e derrubar até mesmo muitas vezes com nossas palavras essas pessoas, né, você vê que o Juan não desistiu, né, da missão dele. E claro que Nossa Senhora o ajudou também, né? Então que a gente toma isso como um exemplo, né? Se tiver se alguém estiver passando por alguma situação assim, né, que recorra a Nossa Senhora, né? Porque ela, sim, através de sua intercessão, poderá, né, ajudá-lo nessa sua missão junto com os padres e com os bispos, né? Sim. Os padres e os bispos têm que ter muita sabedoria, né? E prudência, porque eles têm que decifrar, definir se aquilo mesmo é a vontade de Deus, né? Se não é nenhuma invenção e tal. Então é muito difícil o papel deles também. E aí, falando aqui, né, continuando com relação a essas aparições, então Maria meio que tinha agendado ali uma segunda aparição para entender a resposta lá do bispo e o que aconteceu, né? Eu fico pensando, sim, como se ela não soubesse, né? Mas tudo bem. Porque lá na primeira fala dela, ela fala, né? É uma missão difícil que eu tô te dando. Então ela já sabia, né? Deixa claro, né? Não vai ser arroz com feijão, não. Não vai ser mamão com açúcar. Isso aí. E aí, então, assim, no dia marcado, ele não vai, até pelo que eu vi aqui, aí você complementa depois, mas assim, pelo que eu li, no dia marcado, ele não vai, ele estava indo à cidade, porque o tio estava doente, e aí ele precisava... Isso daí foi depois, né? Então, foi na segunda vez. Eu entendi que foi na segunda vez, eu também entendi que foi na segunda vez. É que ele antes ele tenta desistir, ele pede para Nossa Senhora escolher uma pessoa mais digna, né, que consiga cumprir melhor o papel, porque ele não tem instrução, ele não tem conhecimento, então ele fica com medo de não ser suficiente para essa missão. Então ele pede para Nossa Senhora escolher uma outra pessoa que seja mais capacitada. Mas aí Nossa Senhora fala que não, que ela já tomou a decisão dela e que ele que vai levar essa missão para frente. E aí depois, num outro episódio que acontece isso, né? Que o tio dele tá muito doente, ele fica muito preocupado, e ele fica indeciso. Eu vou chamar um médico para socorrer o meu tio, ou eu vou lá no encontro com Nossa Senhora? Aí ele pensa, não, eu vou socorrer o meu tio. E aí no meio do caminho, Nossa Senhora aparece para ele e fala, né? E aí? Você tá me devendo alguma coisa. Oi, sumido, tudo bem? Você tá fugindo? Você me deu um bolo? É engraçado, né? Assim, eu fico pensando, a pessoa, tipo, ele quis tentar fazer outro caminho pra não encontrar com a Nossa Senhora. Como se ela não fosse estar lá no outro lugar. Mas aí o que é legal ver, né? Olha só, né? Como a gente tem que ir aprendendo também a ter a confiança, né? Porque ela encontra com ele nesse outro caminho, né? Ou seja, ele não vai até ela que encontra com ele no meio do caminho e tal. E ela pergunta, né? Mas, tipo, Juanito, pra onde você vai? Aí ele, não, eu tô indo ali socorrer meu tio e tal. Aí ela meio que fala pra ele, né? Eu não tenho as palavras exatas, mas... Nossa, eu tenho aqui, é linda.
Ah, eu não, então chorei na hora pode que eu ler. tava lendo. É mais fácil você ler do que eu falar de cabeça. Ele deu lá toda a desculpa, né? Explicou que ele tava com muito. Ele tava muito preocupado com o tio dele, por isso ele tava indo socorrer, procurar um médico, porque naquela época tava tendo uma praga e ele tava com essa enfermidade, né? Como se fosse o nosso coronavírus de hoje. E o tio dele tava bem doente. E aí ela fala toda amavelmente, né? Escuta, meu filho, o mais pequenino dos meus filhos, e procura compreender bem. O teu coração está perturbado, mas não te aflinjas por uma coisa de nada. Nenhum destes gêneros de males deve ser para ti um motivo de preocupação. Estou aqui, sou a tua mãe. Estás sob a sombra da minha proteção. Eu sou a tua salvação. Tu estás no meu coração. De que tens ainda necessidade? Não sofra mais por isso. Quanto ao teu tio, sabe uma coisa: ele não morrerá dessa doença. Assim, não há nenhuma necessidade de médico, já está curado. Nossa, eu achei linda essa fala dela pra ele. Não, demais, né? Demais, porque essa é a confiança assim, que a gente tem que ter, né? Que quando a gente Sim, está cuidando das coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas, né? Então ele não sim. precisava se preocupar, porque Nossa Senhora é bonito quando ela fala, né? Tipo, eu não sou sua mãe, pode Eu tô deixar aqui por tudo você, contigo. né? Confia em mim. Sou eu contigo, então tamo junto, E vambora. ela fala, né? Tipo, essa doença aí de nada, ele não vai morrer por isso. Exatamente, exatamente. Aí então, a partir disso, né? Aí ele fala, não, beleza, vou fazer uma segunda tentativa, né? Vamos lá. E, É. e foi nesse momento que ele já vai colher as flores? Não, ele vai e tenta primeiro, aí Não, ele vai lá no ele toma bispo, outra aí negativa, né? o bispo fala, então se isso for verdade, me traz uma prova. Uhum. Não, não, da prova foi antes. Na verdade, esse foi A da segunda flor vez, mesmo. a segunda vez é a vez da flor já, né? É. Isso, Aí isso. ele foi lá, Que é um lugar que não costuma que ter não nasce flores, né? flor. É. Só nasce espinhos, né? Não, e Aí além nossa, disso, estava numa época de inverno, né? Então, assim, ainda que tivesse flor, não era a época. Tipo, não teria flor de qualquer jeito, porque o inverno teria acabado com todas elas, né? Então, sim. como prova, Maria fala, né? Sobe até o monte tal, até o morrinho ali, não sei da onde, e ali você vai colher as flores e vai levar pro bispo. E aí É. ele chega, Ele fala que ele estava tão feliz, né, com aquela notícia do tio dele curado, que ele ficou tão feliz, coração tão cheio, que ele subiu esse morro, ó, sem perceber, subiu no maior pique, na maior felicidade, quando chegou lá, mesmo estranhando, né, que não era um lugar que teria rosas, ele pegou a rosa, embrulhou no manto dele e levou até o bispo. e aí o que eu li aqui que eu achei bonito também, né? É que assim, quando milagre, né? Isso não se explica, né? Porque ele mesmo sabendo que provavelmente não teria flores, né? Pela época do ano, tudo isso que a gente falou, pelo local, ainda assim confiando, né? No que Nossa Senhora falou e pediu para ele, ele foi lá. E chegou lá, ele encontrou vários tipos de flores, das mais bonitas que tinha, né? No local, assim, na cidade dele, assim. E aí ele enche a roupa dele, que era uma roupa como se fosse de sisal, assim, era um cacto, né? Era fibras de um cacto, como se fosse um manto, né? Que ele usava por causa do frio, né? Que ele saía na madrugada para ir até a missa e tal. Então ele enche aquele manto e leva lá pro bispo, né? Sim. E Nossa Senhora orienta ele, né? Para não mostrar para ninguém o que tem no manto, só pro bispo. Tanto é que quando ele chega lá no bispo, ele é rodeado por algumas pessoas porque sente o perfume de rosas. E quer saber o que tem no manto dele, mas ele não abre. E aí, quando o bispo aparece, ele abre o manto assim, e as flores caem. E o bispo vê, né, no manto e logo já ajoelha. E aí o Juan Diego sem entender nada, porque nem ele tinha visto que tinha no manto dele, né? Aí só depois que ele percebe o que está estampado ali. Exato. Aí então quando ele, né, abre o manto, que cai as flores, as rosas, aí Nossa Senhora então surge ali no manto, né? E aí tem a imagem que fica gravada ali naquele manto, né? E aí já é o primeiro milagre, né? Porque essa imagem que está no Gente, manto, aí a gente já entra de fato na aparição, né? Para começar a falar um pouquinho desses detalhes.
porque realmente é surpreendente, né? E essa imagem tem cada detalhe, eu tava lendo cada significado que eu não tinha reparado, assim. Eu posso falar algumas coisinhas? Pode sim. Então, aí uma coisa que eu não tinha reparado, aquela parte dourada atrás da Virgem de Guadalupe, são os raios de sol. Nunca tinha reparado nisso. E esses raios de sol, né, é justamente para quebrar, né, a devoção aos deuses do sol lá, né, que eles tinham, que os astecas tinham. Então ela é rodeada por esse sol, por esses raios de sol. Inclusive, Fê, o que eu vi, e aí, gente, a gente vai começar agora a explicar um pouquinho, né, o que a Fê já está explicando aqui, os detalhes da imagem, é que esse sol, por exemplo, esse sol ele está atrás de Maria, por isso que ele irradia em volta dela, porque é ela que está na frente desse sol. Isso para demonstrar que o Cristo que ela leva ali no seu ventre, né, que na imagem ela está grávida, é o Cristo que ela leva ali no seu ventre, é um Deus maior do que esse sol, né? Então para mostrar que ele está na frente e antecede esse Deus Sol. Sim, e nessa imagem, né, também, o único ponto assim que está mais iluminado nela é a barriga, justamente para mostrar que ela está grávida, que ali a Jesus, né, que ela está gerando Jesus e que ela vai gerar Jesus no México. Então ela vai trazer esse menino para nascer ali na cidade do México. Ela está pisando numa lua negra, que eu também não tinha reparado, e essa lua negra também é para quebrar esse deus da lua, né? Que o deus da lua era justamente um desses rituais que as pessoas faziam, que eles tinham que sacrificar alguém para, né, em comemoração, sei lá como fala, em homenagem ao deus da lua. Então ela pisa em cima desse deus, simbolizando também a maldade, o maligno. Então ela está pisando em cima dessa lua negra. E esses dois sinais também, além disso, né, que tem essa relação direta para mostrar para todo esse povo asteca, né, é muito simbolismo que está conectado, né, às tradições e aos ritos astecas, mas de forma que eles venham e sejam atraídos por isso a Cristo, né. E esses dois sinais também se conectam com Apocalipse, né, quando a gente lê na Bíblia aquela passagem, né, de Apocalipse 12, São João, capítulo 1 é que ele fala, né, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés. E só um complemento, interagindo com o pessoal que está ouvindo, né, se você puder, abre a imagem, né, de Nossa Senhora de Guadalupe aí no seu celular, onde você está ouvindo, se você estiver dirigindo depois, tá? Para não ter nenhum problema. E enquanto a Fê vai explicando esses detalhes, vai dando uma olhada, porque às vezes são detalhes, como a Fê falou, né, que passam desapercebidos, né, e a gente olha para a imagem e vê que ela é bonita, mas não presta atenção nesses pequenos detalhes que fazem todo sentido, né, Fê? Nossa, com certeza, eu não tinha reparado nisso, e ela é muito rica mesmo. Por exemplo, o rosto dela, ela traz essa junção de indígena com espanhola. Então, ela traz as características indígenas em espanhola já para mostrar essa miscigenação de raças que teria já no México, né, no futuro. E ela é mais moreninha, né? Não é branquinha igual as outras aparições de Nossa Senhora. Então, ela já se adequa mais ao povo mexicano, e os seus olhos muito vivos. E quer falar mais sobre os olhos, Marcos? A gente acho que já detalha daqui a pouquinho os olhos. Uma outra coisa que eu queria falar também, né, sobre esses detalhes, né, da imagem, um outro detalhe é que ela tá com os cabelos soltos, né, então eles ficam um pouquinho visíveis ali para mostrar que ele tá solto, que era um sinal que os astecas tinham como virgindade, né? Então, para mostrar a virgindade perpétua de Nossa Senhora, ela tá ali com os cabelos soltos, então isso se conecta também com ele. E ela tem tipo um laço nas mãos, né? Ela tá com as mãos postas em oração e tem tipo duas fitinhas saindo, um laço. É como se fosse uma cinta que para os astecas remetia que
ela estava gestante, né? Esse era um sinal de gestação e de gravidez. Por isso é que a gente fala que nessa imagem ela está grávida, né? E aí ela está grávida Exatamente. de quem, né? Porque tem outros dois símbolos também, que é o seguinte: o manto que ela está vestindo, né? O manto de Nossa Senhora que cobre a túnica dela, ele tem várias estrelas. E a configuração dessas 46 estrelas é a mesma configuração da constelação no céu no dia da aparição. E para fechar a parte da gravidez ali, né, da gestação, a túnica que ela usa tem várias flores estampadas na túnica, que são flores típicas da região lá, dos astecas e tal, com a observação que só tem uma flor que é diferente de todas as outras, que está estampada uma única vez e está estampada bem no local ali que seria o ventre de Nossa Senhora, né? É uma flor com 4 pétalas, e essa flor, ela simboliza, né, na cultura asteca, a presença de Deus. Ou seja, veja os dois sinais, né? Então, primeiro tem um sinal que diz que ela está grávida, e depois tem outro símbolo que ela diz que, né, que ali no ventre tem a presença de Deus. E essa imagem na frente do sol, né, que seria um outro deus, né, um dos maiores deuses lá para o povo asteca. Então, todos esses símbolos dizendo para eles, ó, tá vendo todo isso aqui? Isso aqui é para mostrar para vocês que o Deus verdadeiro, né, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, meu filho. Não, só para falar um pouquinho desse que você comentou dela na frente do sol, né, e grávida de Jesus ali, mostrando que Deus ali é maior do que o sol, né, que era algo tão cultuado pelo Azteca. E o povo Azteca, né, ele era um povo muito evoluído, né, para sua época. Quem teve já a oportunidade novamente de conhecer ali os templos, vai ver que eles eram muito ligados a essa questão de astronomia já, né, de ver no céu mesmo, né, e analisar o céu. Então era um povo já, vamos dizer assim, para a sua época, altamente tecnológico, né, e o sol era a maior representatividade para eles, né, era de fato, né, o maior deus, né, então os templos lá todo tem um simbolismo, né, que se você olhar num determinado momento do ano, o sol vai entrar ali, vai fazer uma certa imagem, né, então esse simbolismo, né, de Nossa Senhora à frente do sol, grávida de Jesus como Deus, mostrando exatamente isso, né? Ela mostra que há uma cultura, né, mas que essa cultura é totalmente subjugada por esse Deus ainda em sua barriga, né? E aí, para fechar aqui, né, a gente a Fê até citou dos olhos dela, assim, né, e aí começa... Os olhos são caso à parte, né? Não, porque aí começam outros milagres, né? Porque, primeiro ponto, tá? Essa imagem de Nossa Senhora, ela foi muito estudada, né? Ela tá estampada ali, né, na roupa, né, no que seria esse manto lá de San Juan Diego, e ela foi muito estudada para entender, né, se era verdade, se não era e tal. E aí algumas curiosidades dos resultados, né, que saíram desses estudos, dessas análises. Primeiro que essa manta ali que ele usava, que é feita de uma fibra de cacto, né, como se fosse um sisal aqui da nossa região aqui do Brasil, essa roupa, ela naturalmente, exposta ao tempo e ao dia a dia, ela dura uns 10 anos no máximo. Quando ela consegue durar muito, ela chega a uns 20 anos por padrão, assim, né? Porque ela é uma fibra que naturalmente vai se desfazendo, né? Porém, o manto de São Juan Diego está estampada, a imagem da Virgem de Guadalupe, ele está lá intacto há 500 anos. Faz 500 anos que a roupa está lá. E sem contar que desses 500, pelo menos 200 anos foi sem nenhum tipo de proteção. Ele não tinha nenhum... Porque hoje, né, ela está num vidro, todo ali conservado, melhor guardado, né? Mas não, ele ficou pelo menos 200 anos exposto ao tempo, enfim, a deteriorização normal da época, e ainda assim ele está lá firme e forte, né? Além disso, outra curiosidade é que após as análises foi constatado que a imagem não foi pintada, né? Porque não tem traço de pincel, não tem nenhum tipo de marca de pincel nem nada. Então ela não foi pintada, ela foi de alguma forma impressa, impregnada assim no tecido, né? E vale lembrar que lá em 1400 e bolinha não tinha impressora 3D, não tinha impressora laser, nem nada disso não, né? Então, assim, é mais um milagre para mostrar e atestar a veracidade da imagem. Inclusive, numa das análises dava para ver que é como se
a imagem ela chegava até a contrastar do outro lado, né? Como se fosse no verso do manto, ela também aparecia, para mostrar que é como se a tinta tivesse de fato impregnado no tecido, né? Tivesse tipo, transbordado para o outro lado. E além disso, aí tem uma das curiosidades mais interessantes ali, que é com relação ao olho de Nossa Senhora, porque depois de muito estudo, um oftalmologista, até com apoio da NASA, pelo que eu li, né, porque para buscar equipamentos que pudessem ampliar a imagem de forma melhor, ele ampliando muito a imagem, muito mesmo, ele conseguiu, após as análises, identificar a cena que está impressa, né, digamos assim, pintada no olho de Nossa Senhora, que é a cena de San Juan Diego mostrando para o bispo a imagem. Então, assim, no olho tem 13 pessoas, tem o manto e tal. Ele consegue identificar quem é o bispo, quem é San Juan Diego, e isso está nos dois olhos. E aí qual foi a conclusão, né? Foi de que Nossa Senhora estava lá na sala vendo toda aquela cena, né? E quando San Juan Diego chega, que abre o manto, né? Que as flores caem, aí naquele momento é como se ela fosse até o manto, né? Ela se impregnasse ali no manto para fazer a imagem, né? Então a cena que está impressa no olho dela é a cena de San Juan Diego mostrando, né, a imagem pro bispo. Né? Sim. Eu tô arrepiada. Não. E aí quem puder, pessoal, quem puder procura depois esse estudo o nome do cidadão que fez a ampliação da imagem, né, do olho, se chama Dr. José Ash Tonsman, é um peruano, né, que usou um supercomputador para ampliar a imagem, né, ampliar os olhos, e aí com essa ampliação ele foi identificando, né, olha, tem uma pessoa com essa característica, e aí você via que era uma pessoa muito parecida com o bispo, né, da época, com outra característica, que era São Juan, né, e a diferença entre os olhos, né, é exatamente como a ciência fala que um olho humano realmente enxerga, né, o esquerdo e o direito, né, com uma parte de um olho enxergando melhor do que a parte do outro olho, né, então cientificamente, como o Marx falou, né, foi muito estudada essa imagem e ela só chama mais atenção, né, depois dos resultados. Exatamente. E para facilitar, gente, pode deixar que aqui a gente tenta fazer o melhor para vocês. Eu vou deixar os links na descrição do episódio. Então, ao ouvir o episódio aí, vai lá no texto, não sei onde que você escuta, né? Se é no Spotify ou qual agregador de podcast, mas vão falar alguns links que nós usamos aqui, né, na pesquisa e tal, e entre eles esse estudo aí do olho, que é bem impactante, assim, né? Então, depois que você lê... eles calcularam as coordenadas x, y certinho de onde estava cada imagem em relação ao olho direito e esquerdo e bateu, cara, como se fosse uma pessoa olhando mesmo. Não, é impressionante, assim, depois que você lê, você fica, é o que a Fê falou, arrepia, né? Você fica... Arrepia. Exatamente. Fala, meu Deus, né? Fica... Nossa, eu achei muito linda essa aparição de Nossa Senhora, assim. Eu não conheço todas as aparições, as histórias, mas das poucas que eu conheço, eu acho que essa ficou como a minha preferida, a de Guadalupe. Encaixando aqui, retomando um pouco também na história de San Juan Diego, que a gente tinha dito, né, que Nossa Senhora pediu para ele, então, né, deu uma missão para ele, que era de falar com o prelato, com o bispo, para que ele construísse a igreja no local que ela indicou, né. E aí, depois de tudo isso que a gente falou aqui, da imagem e tal, da aparição, adivinha o que aconteceu? Sim, a igreja foi construída, obviamente. Né? Não tinha como. Depois dessa, o bispo não ia falar. Não dá. Não tem como. Então, vamos lá, buscar os meios para construir essa igreja, né? E essa igreja, ela foi construída. E aí, pelo que eu vi aqui, inclusive, San Juan Diego pegou as posses que ele tinha, né? Porque ele tinha lá a casinha dele, uma terrinha ali que ele era agricultor, né? Então, ele deixou com um tio. E ele foi morar numa salinha, numa casinha ali do lado da igreja. Foi até o bispo que ofereceu pra ele, né? Pra ele morar lá, pra ficar mais perto de Nossa Senhora. Vai que Nossa Senhora aparece de novo, né? Tá do ladinho ali já. Tá preparado, né? O comunicador tá ali já. Tá ali, eu ia dormir na mesma salinha que ele, só pra... Imagina o bispo, né? Ele falou assim, pô,
a caixa de som por onde Nossa Senhora fala é ele. Eu quero essa caixa de som aqui dentro da igreja. É, aqui do meu ladinho. E até quando ele foi se despedir do tio, né, e falar que ele ia se mudar, o tio também queria ir junto com ele. Mas aí o Juan Diego não deixou, falou pro tio ficar lá pra cuidar das terras, né, pra ter uma geração na família dele. Então o tio obedeceu e ficou por lá. Mas a vontade dele também era ficar do lado da caixa ali, da caixa de som. Sim, sim. E aí, né, Juanito, ele passou a ser de um simples e mero índio a um evangelizador, né? Ele passou a converter muitas pessoas falando de Nossa Senhora, falando de Deus, falando do milagre, falando das maravilhas, né? Da boa nova que é o Evangelho, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E as pessoas iam se convertendo. Inclusive, uma das fontes que eu estava pesquisando falou que em pouco tempo, assim, questão de pouquíssimos anos, assim, tinha se convertido aproximadamente uns 8 milhões de astecas por conta desse milagre que foi a Virgem de Guadalupe. Ele foi responsável por levar essa espiritualidade guadalupana, né, que eles falam. E ele era o responsável mesmo por... Mas eu fico pensando também, sabe, Fê, Marx, como Deus ele é bondoso, né, no sentido de, cara, ele sabia da cultura dos astecas, né, que não era uma cultura, óbvio, que imagino que agradava aos seus olhos, né, e ainda assim, né, ele pegou essa cultura, né, e eu acho que fez todo sentido para o povo asteca essa imagem, porque Deus pegou essa cultura e transformou, né, em uma imagem só. Ele transformou tudo e aí por isso que eu acho que fez sentido para ele, sabe? Porque nas explicações que a Fê comentou, né, fazia sentido o sol, fazia sentido a estrela, fazia sentido a lua, tudo fazia sentido. Então, Deus sabe exatamente como transformar o coração das pessoas, né? E é o que ele fez, né? É o que ele fez nesse caso, né? Utilizando da aparição de Nossa Senhora, né? Utilizando de um índio, de um asteca, né? Para converter milhões, porque no final é isso que ele quer, né? Deus quer converter todo mundo para ele, né? Deus não quer condenar as pessoas, né? Então ele usa de milhares de formas. E nesse caso, né? Utilizou-se de uma cultura para converter essa cultura. Foi isso que ele fez, na verdade, né? Exatamente. A grande conversão, né, se a gente for parar para pensar, e que Deus faz, na história isso aconteceu muito, é você ressignificar as coisas, né? Você não fala assim, olha, Rodrigo, a partir de agora você é uma folha em branco, vamos construir outra história. Não, isso é muito agressivo, né? É muito disruptivo, assim. Deus não é isso, ele vai lá e bate na porta, né? Ele não chega com os dois pés no peito às vezes chega, né? Vai ter uma hora ou outra que ele pode dar uma sacudida, assim, né? Mas sabe pra quem chegar também, né? Com dois pés no peito, né? Sabe o momento e pra quem, né? Então, naquele contexto, ele só ressignificou as coisas e aí pro povo fez todo sentido, né? Falou, não tem como, né? Aí é só dobrar o joelho e agradecer a Deus. Né? E quando Maria, ela pede, né, a construção de um templo, ela não fala só, né, de algo material, mas ela fala desse templo também, que é essa fé nas pessoas, que é a mesma coisa que aconteceu com São Francisco, né? Quando Deus pede para reconstruir o templo, ele não está falando de coisas materiais, mas ele está falando do nosso coração. Então, também dá para fazer essa comparação no caso da Basílica de Guadalupe, né? E aí, Fê, pra gente conectar um pouquinho aqui com a Basílica, com o México, enfim, conta pra gente um pouquinho o que você viu lá. Nossa, lá eu tive pouco tempo lá, que foi bem corrido, mas a igreja é muito linda e a imagem principal é a do manto lá de São Juan Diego. Tem uma escadaria também que leva ao local que aconteceu as aparições com São Juan Diego e Nossa Senhora. Também tem uma estátua linda dele, bem grandona, segurando o manto. E a primeira igreja que foi construída, né, que eles chamam da Igreja dos Indígenas,
que foi os índios que ergueram a igreja e tal. É maravilhoso lá, muito lindo a experiência de saber que você está no mesmo local que aconteceu as aparições, no mesmo lugar que São Juan Diego conversou com Nossa Senhora. É incrível. Se vocês forem visitar México, vá lá, nem que seja só um pouquinho, porque vale muito a pena a sensação de estar naquele lugar. Já fica aqui o reforço, né, para que se por acaso você vai passar pelo México e não passar na Basílica de Guadalupe, você tá de brincadeira na tomateira, hein? Põe no teu roteiro de viagem aí, passar na Basílica lá, conhecer, ver, né, esse manto de pertinho ali e poder rezar aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E pra gente se encaminhando aqui pro final, antes até de falar o que aprendi, Fê, você tem aí mais algum detalhe aí dessa relação, né, de São Juan Diego com a imagem, com a aparição? Eu queria ressaltar algumas características, né, do Juan Diego que a gente também deve adotar e procurar colocar em nossa vida. Quando Nossa Senhora apareceu para ele foi atrevido, né? Ele não teve medo e ele buscou ser esse intermediador entre Nossa Senhora e o povo indígena e o bispo. Ele sempre trabalhador, né? Não tinha preguiça de caminhar até a igreja, de andar, de fazer as suas peregrinações. Ele era super esforçado, ele não desistia. Então, mesmo com a negativa do bispo, ele procurou ir de novo. Ele persistiu, ele foi super dedicado em cumprir a vontade da sua mãe, de Nossa Senhora, e ele foi com firmeza e aceitou essa missão, e teve grande fé nesse caminho dele também. E por isso que ele conseguiu evangelizar muitas pessoas. Que São Juan Diego roga por nós, né? Pediu um pouquinho de tudo isso aí, né, Fê? Realmente. Se a gente conseguir uma virtude dessa daí, né, já pelo menos estamos vitoriosos. Mas como faz sentido, né, a história de São Juan com os santos do fundão, né, gente? Pô, se pensando numa sala de aula, ele é um santo do fundão mesmo, né? Porque olha a história de vida dele, né, de conversão, antes da conversão, né, da onde ele veio, assim, é gente como a gente, né, assim, depois eu espero ser gente como ele também, depois da conversão dele, né, porque aí é outro nível, né, mas essa coisa que me chama muita atenção, sabe, poxa, às vezes a gente imagina, né, um santo tão distante, né, alguém tão fora da nossa realidade, alguém tão fora de alcançar, inatingível. E, poxa, aqui vem Nossa Senhora, aparece para ele uma pessoa extremamente comum, né? Comum. Comum no sentido material da coisa, tá, pessoal? Porque, para mim, uma pessoa que depois da conversão faz tudo que ele fez, nunca foi uma pessoa comum mesmo, né? Uhum. Mas eu digo, depois naquilo que a gente vê como ser humano, né? O cara materialmente é bem sucedido, né? Às vezes a gente acha isso, que é sucesso, né? E na verdade a gente vê numa pessoa dessa o verdadeiro significado de sucesso, felicidade, né? A Fê falou uma palavra legal, né? Atrevimento, né? Pô, isso assim, a gente tem que amar nossa igreja mesmo, porque, ela é demais, né, cara? Não tem como, né, Rodrigo? E assim, uma das coisas que a gente mais tenta fazer aqui, a gente está aí há mais de 40 episódios mostrando para você santos e beatos da nossa igreja com as mais variadas características, para você ver que a santidade, primeiro, é um chamado para todo mundo, está claro desde sempre, é o que a igreja sempre reforçou, desde as Sagradas Escrituras até antes pela tradição, e todos os papas só vêm confirmando que o quê? É esse chamado à santidade, e todos nós temos total capacidade de ser santos das mais altas moradas. É só você realmente buscar. E a gente, já falou aqui de casados, leigos, religiosos, homem, mulher, mais velho, jovem. Hoje a gente tá falando de um índio, tá, gente? Um índio viúvo, né? Viúvo.
Exato. E que teve a conversão com 50 anos. Nunca é tarde para se converter, né? Ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo. Com certeza. E aí, a Fê, ela falou um pouco, né, das virtudes de San Juan Diego. E aí eu queria deixar uma dica para vocês de algo que eu li recentemente e realmente me impactou assim, de forma positiva para eu me organizar aqui também e caminhar e crescer nessa vida de santidade, que é o quê, né? Como a gente às vezes a gente se deixa levar, né? A gente coloca no piloto automático e deixa as correrias do mundo levar a gente, que é o seguinte, né? Para você crescer nas virtudes, crescer na santidade, né? Primeiro que o santo, ele é conhecido pelo amor a Deus, né? A vida de oração para conhecer esse Deus e esse amor a Deus, beleza. Mas pensando em todas as virtudes que a gente pode trabalhar, se cada ano você escolher uma virtude só, tá? Uma virtude para trabalhar naquele ano, em 10 anos, você caminhou bem de forma virtuosa em 10 virtudes. Então vamos pensar assim, esse ano eu vou trabalhar a paciência. E você vai lá e se dedica e fala, beleza, ao final do ano você é alguém muito paciente, enfim, já trabalhou isso. Aí no ano seguinte você vai trabalhar a ordem, né, para você ordenar as coisas, a obediência, a humildade. Enfim, você vai escolhendo virtudes e cada ano você trabalha uma só. Mas em 10 anos você tá uma pessoa totalmente diferente, né? E às vezes a gente subestima, né? Às vezes a gente é muito imediatista, né? A gente subestima o que a gente pode fazer em 10 anos e quer tudo para agora. Então, se eu posso deixar uma dica aqui nesse episódio, pensa com carinho, sabe? Busca conteúdo da igreja, busca um material que fale sobre as virtudes e vá trabalhando uma virtude após a outra, assim. Eu acho que é inegável, assim, que você vai crescer muito na sua vida espiritual, né? É impossível, né, Marcos, ler uma história assim, né, e não se apaixonar pela igreja, né, mais e mais, né. A gente vai olhando essas histórias, né, e parece que aquece um pouco o nosso coração, né, a gente sai, quando a gente, pelo menos desse episódio aqui, eu tenho sentido muito isso, sabe, sai com o coração mais, e olha que tá frio, hein, gente, não sei o dia que isso aqui vai pro ar, mas hoje, aqui em São Paulo, tá frio, mas o coração sai mais aquecido, né? Porque, sim, cara, você vê uma história dessa, você sai meio que. Não, a gente poderia depois até fazer um episódio aí de testemunhos, né, cara? Porque a gente sempre fala, que vocês que estão nos ouvindo às vezes não pegam os bastidores, né? Muita coisa acontece aqui do lado de trás do microfone, mas a gente sempre fala, né, que nós somos os primeiros evangelizados ao estudar sobre a vida de um santo, ao estar aqui partilhando um pouquinho sobre o que a gente leu, sobre o que a gente entendeu, o que a gente aprendeu, porque a gente, né, brinca aqui com o nosso egoísmo, a gente se força a ter que publicar esse episódio para a gente ter a disciplina de estar sempre estudando a vida de alguns santos. Porque se for deixar por nós mesmos, é sofá e Netflix, né, sei lá. É sofá e Coca-Cola, vamos dormir. Mas não, a gente, para ter essa disciplina, a gente tem buscado, né, manter fielmente aí um episódio quinzenal. Espero que Deus nos dê forças aí para seguir esse ritmo um bom tempo, senão pelo menos a gente volta pro mensal, mas garante um episódio no mês. E como isso transformou a gente, né? Porque como o Rodrigo falou, você escuta uma história dessa, não tem como você sair ileso, né? Igual, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Não, isso vai ficando, sabe? Vai ficando um pouquinho de San Juan Diego, fica um pouquinho do Beato Calacuti, do Beato Pier Giorgio Frassati, fica um pouco Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Terezinha. Santa Terezinha, vai ficando, sabe, tipo, e aí cada um na sua vocação talvez pegue um pouco mais, porque eu, né, na minha vocação de marido, de pai, de esposo, eu pego o São Luís e Santa Zélia e, só de ficar ali, ó, estudando, meditando na vida deles, é uma pós-graduação tranquila, né? Fora outros casais que a gente já publicou aqui, né? Santa Francisca Romana com o marido, você vê, Ana Maria Taide com o marido, então... um dos episódios aqui do Santos do Fundão é o motivador do nome da minha filha, né? Que é claro, o nome da minha filha, que é um dos motivadores da história de Kiara, né? Que tem aqui no nosso podcast, né? Exatamente. E eu nem fazia parte ainda, viu, pessoal? É que realmente a história mexeu muito comigo, a história de Kiara Badano, né? Fica a dica aí também. Exato, então o que a gente quer dizer aqui com isso, gente, é assim, a nossa igreja ela é muito rica em todos os aspectos, tanto no aspecto doutrinal, ou seja, uma doutrina sólida, correta, rica, garantida pelo próprio Deus, né, que diz que estaria conosco até o fim dos tempos,
é muito rica pelas pessoas. Cara, eu uma vez escutei um negócio que eu achei sensacional, que é o seguinte, né? Falando sobre se a igreja católica é ou não a igreja de Cristo e tal, aí um cara que eu sigo, ele respondeu, ele falou assim, cara, a única igreja que tem a tecnologia para formar e forjar homens e mulheres como santos da nossa igreja, ela só pode ser verdadeira, cara. Não existe. Aí ele complementa, né? Falou assim, busque em qualquer religião, escolha lá os 10 maiores nomes daquela religião, né, as pessoas mais virtuosas. Aí ele completou e falou assim, compara com qualquer santo da igreja. E aí ele fez uma observação, ele falou assim, eu vou deixar que você escolha o santo, porque se eu escolher vai ser sacanagem, né? Porque se eu escolher, aí que não tem comparação mesmo, né? Então ele falou, escolha qualquer um e compara, pra você ver o nível, né, do que é esse amor a Deus que a gente tanto fala. Né? E olha que, eu sei que... Aí, Marte, pode cortar essa parte se for que você quiser, tá? E olha a semana que a gente tá vindo, né, de santo, né, cara? São Pio X, Santa Mônica e Santo Agostinho. Meu Deus do céu. Essa semana aqui é brincadeira, cara. A gente tá gravando em agosto, né? E agosto é um dos meses que tem só Santo Porreta aí, Sim, né? hoje é dia de Santo Agostinho. Exatamente. Datamos o episódio, mas não tem problema, gente. Já foi uma pesquisa, né? E entra no nosso perfil lá e vê o santo do dia. Que você tá ouvindo aqui no dia que você tá ouvindo aqui o podcast, ouve lá o santo do dia, que tem uma história bacana, com certeza. E aí a gente abriu um grande parênteses aqui, mas agora vamos voltar para Voltando. Foco, né? Não, mas agora voltando para a gente encerrar, né? Já se caminhando para o final. Eu não sei se vocês têm muitos detalhes a respeito da morte dele, mas pelo que eu vi aqui... Não tem muitos detalhes. 74 anos, né? Eu não vi exatamente as causas, o que aconteceu, mas vi que... Morte natural. O que eu li foi morte natural, Ele teve 24 anos, 24 anos na conversão dele do catolicismo e fez muita coisa, né? Exatamente. Às vezes a gente tem a vida inteira e não faz tanta coisa igual ele fez. E, então, ele veio a falecer, né, de morte natural, como a gente falou, em 1548, com 74 anos, e São João Paulo II celebrou sua canonização em 2002, né, quando ele foi elevado aos altares. São João Paulo II, e a gente vai ter um episódio aqui sobre ele, né. E aí, gente, a gente agora, né, tá chegando aqui nos finalmente, e eu queria perguntar para vocês, então, o que a gente aprendeu com San Juan Diego? Vai lá, Fê. Ai, sempre eu. As mulheres primeiro, Fê, pô. Olha só. Pra mim, o que eu aprendi com São Juan Diego, não tem como não falar, né, de Nossa Senhora. Em amar mais, em confiar mais nela. Pra mim, aquela parte que... aquela fala que ela fala com ele sobre confiar nela, que o tio dele tá curado, que não é para ele se preocupar, que ela é a mãe dele, que ela tá ali por ele. Para mim isso marcou muito para mim. E o que eu levo hoje desse episódio é confiar mais nela e saber que ela está presente na minha vida, que ela está cuidando de tudo. Pô, você roubou minha fala, eu ia falar exatamente. Ainda bem que eu fui primeiro, então. Ufa. Fala aí, Rodrigo, enquanto eu penso aqui em outra coisa. Vai lá. Não, é difícil falar uma coisa só, né? Tanta... Pô, a história ela é composta por tanto conteúdo que cada vez que você lê é um tapa na tua cara, né? Que é difícil pegar uma coisa só, mas pra mim, assim, de verdade, o que mais me chamou a atenção é o que eu senti quando eu conheci a história, sabe? O coração ser aquecido ao ver a história, né? E eu imagino que eu senti isso porque quando abre, né, aquele tecido, né, e sai a imagem de Nossa Senhora, eu imagino que foi isso que eles sentiram também, né? Esse coração aquecido. Então, para mim, poderia falar da humildade, mas não, para mim o que mais me chamou a atenção mesmo de verdade foi o que eu senti quando eu vi a história, né? E o que eu senti foi esse coração aquecido e o que me leva e que me arremeteu, que foi exatamente o sentimento que aquelas pessoas daquela sala tiveram quando viram a imagem. Eu ia falar exatamente daquele diálogo de Nossa Senhora, né? Com São Juan Diego, mas a Fê já passou na minha frente. Eu reforço então o que ela disse.
E aí eu coloco também aqui como um aprendizado, né? Esse estar pronto, disposto, assim, disponível para evangelizar, né? Eu acho que quando ele se converteu, a partir dali ele já estava evangelizando, e aí a partir da aparição ainda mais, né? Acho que depois que ele teve essa experiência com Nossa Senhora, ele foi convertendo e levando almas para Deus, né? Então acho que eu saio com esse aprendizado hoje também de tentar, né, buscar almas para Deus. Claro que eu preciso primeiro salvar a minha, né? Porque não adianta eu querer levar ninguém pro céu se eu não estiver indo para lá, né? Tá na frente e mostrando o caminho, tentando puxar as pessoas. Então, que São Juan Diego me ensine aí qual é esse caminho, por onde seguir e como também, né, poder, a partir talvez de um testemunho da minha vida ou, enfim, falando de Deus, simplesmente contando o que a gente lê nos evangelhos, que as pessoas sejam atraídas e vão também por esse caminho, né? Amém? Amém. Que a gente peça a intercessão, né, da padroeira da América Latina, né, que é a Nossa Senhora de Guadalupe. E eu acho que uma outra dica também que eu anotei aqui quando estava lendo, tem um cantor católico, né, muito conhecido, ele na verdade é costarriquenho, mas mora muito tempo no México e tem músicas muito bonitas, né, da Igreja Católica, que é o Martim Valverde, né, que tem um CD dele lá antigão chamado Bem Brasil, que ele reza, faz uma oração muito bonita para Nossa Senhora de Guadalupe, então fica também a dica aí, Martim Valverde, CD Bem Brasil, muito bom. Essa aí veio do fundo do baú, hein? Veio. Essa aí tem, brincando, uns 25 anos esse CD. Meu Deus. Por isso que eu não conheço. Muito bem, gente. Então, assim, pra gente encerrar o nosso episódio de hoje, né, nesse clima de Nossa Senhora, nesse clima de oração com São Juan Diego e Nossa Senhora de Guadalupe, eu quero, né, como de costume aí nos últimos episódios, rezar com vocês para que a gente peça a intercessão deles, né? Fazer uma oração aqui de Nossa Senhora de Guadalupe, para que ela cuide das nossas coisas, enquanto nós cuidamos das coisas de Deus. Amém. Perfeita sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive, Mãe das Américas, tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade o nosso pranto, nossas tristezas, cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego do teu manto, no carinho dos teus braços. Que nada nos aflige nem perturbe o nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos o teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros teus, mensageiros da vontade e da palavra de Deus. Amém. Amém. Então nós nos despedimos de você, esperamos que você aí cresça em santidade, cresça nas virtudes, conte com o apoio de Nossa Senhora sempre, 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 e hoje também de San Juan Diego, que você possa pedir a intercessão dele, buscar mais materiais aí a respeito da aparição e de San Juan Diego, né? Busquem uma biografia para ler alguma coisa que a gente acabou não passando por aqui. Seja amigo de San Juan Diego, conte aí com ele, com as orações dele, e vamos pro céu, gente. Vamos juntos aí pro céu. Espero chegar lá e encontrar com você lá também. E, para fechar, compartilhe esse episódio, né? Indique ele para outras pessoas, pessoas que você acredita aí que precisam de ouvir essa mensagem, que gostariam de ouvir, se interessariam pela história de San Juan Diego, da aparição de Nossa Senhora, para que eles também, né, a partir daí possam conhecer e se tornar amigos de San Juan Diego também. Amém. Para a gente encerrar, a vida de santidade é só pela misericórdia.